Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá partir para mais uma aulinha para tá dando continuidade aí aos nossos estudos, né, sobre função polinomial do segundo grau, né? Ou função quadrática, né, que tem a mesma determinação, porém a nomeação diferente, tá? Ou podemos falar função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática, tá? Então, pessoal, nós já sabemos qual que é a lei de formação de uma função polinomial do segundo grau, né, que é f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós já sabemos também determinar dentro de uma função quais são os coeficientes a, b e c, não é isso? Coeficiente a, que acompanha a variável x ao quadrado, coeficiente b, variável x, com coeficiente c, aquele que não tem nenhuma variável junto com ele, aquele número real de forma isolada, não é isso? Então, pessoal, agora a gente vai estar estudando gráfico de uma função polinomial do segundo grau, tá? Assim, principalmente os alunos aí que já passaram aí pelo nono ano, ou que já foram meus alunos no ano passado, vão praticamente relembrar esse conteúdo, porque é um conteúdo que nós vimos lá no nono ano, tá? Então não vai ser novidade. E até no primeiro ano a gente já viu também quando nós estudamos funções, tá? Então não vai ser muita novidade, mas é interessante prestar atenção para na hora que for executar qualquer tipo de exercício ou probleminha, não vai surgir nenhuma dificuldade, tá? Então, primeiro, tá, vamos lá, gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro, o que que é o gráfico de uma função, tá? É quando você tiver um sistema cartesiano ortogonal. O que que é o sistema cartesiano ortogonal, professor? É o plano cartesiano, aquele plano, pessoal, onde você tem o eixo x e tem também o eixo y, eixo x horizontal, eixo y vertical, tá? E quando você jogar os seus pontos dentro desse plano cartesiano e fazer a junção, ou seja, fazer a ligação entre esses pontos, tá? Quer dizer o quê? Que dentro desse plano cartesiano você vai ter a representação de uma curva, tá? E essa curva que vai ser representada dentro desse plano cartesiano, nós chamamos o quê? De uma parábola, tá? Nós chamamos de uma parábola. Que lá na função polinomial do primeiro grau, se você fizer a junção de todos os pontos, você não vai ter uma parábola, você vai ter o quê? Uma reta. Por isso que até dentro dessa própria simbologia de dentro do gráfico, você consegue determinar se a função é do primeiro ou do segundo grau. Primeiro grau te fornece uma reta. Segundo grau, uma parábola. Então, pessoal, já vamos direto por exemplo, tá? Vamos lá. Exemplo um. O exemplo um, ele pede para a gente esboçar o gráfico da seguinte função quadrática. Y que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, pessoal, primeira coisa, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu colocar o meu famoso ponteiro aqui, a caneta. Só para a gente relembrar aqui, ó, quando a gente fala y ou f de x, tá? É a mesma coisa. Então, tem vez f de x, g de x, h de x, tá? Tranquilo. Então, pessoal, para eu iniciar a construção de um gráfico, a primeira coisa que eu faço, eu vou montar uma tabela, tá? Antes de pensar em gráfico, vou pensar na minha tabela. Essa minha tabela, tá? Tem que ter três colunas. A primeira coluna está aqui, a primeira coluna, contada aqui, ó, a primeira coluna com pontinho vermelho. A primeira coluna é dos valores de x. A coluna do meio, eu faço o quê? Eu escrevo a minha função. E a última coluna, simplesmente eu vou fazer o quê? Montar o meu ponto. Seria o quê? Eu pegar o valor de x e o y seria o quê? O y vai ser o valor que você encontra dentro do cálculo, tá? Primeira coisa, professor, mas eu não conheço o valor nem de x, como que eu vou conhecer de y, né? Muito menos, né? Então, pessoal, os valores de x, você que atribui esses valores, tá? Então, ó, atribuímos valores para x. E o que é atribuir valor? Você dá valor. Você que determina o valor que você quer, tá? Ah, professor, mas ó, se eu falar que se eu, de repente eu coloco 3, o outro vai colocar 7, vai estar errado, cada um está com valor diferente. Tá, mas na hora que você for fazer a curva, ou seja, a parábola, a sua parábola,
Vai ter o mesmo sentido, a mesma direção daquele outro que colocou 7, independente dos valores, tá? Desde que os cálculos estejam sido realizados de forma correta. Então vamos lá, pessoal. Primeira coluna, x. Coluna do meio, a minha função. E a última coluna, o meu par, tá? Meu par ordenado, beleza? Então vamos lá. Primeiro, normalmente nós utilizamos valores positivos e valores negativos, tá? Então, o primeiro valor que eu vou utilizar aqui para x, tá? Você pode escolher outro valor, mas eu determinei menos 2, tá? Eu falei que x vale menos 2. Quem quiser pode já pegar como referência esses mesmos números, tá? Eu acho que é mais tranquilo para a gente sempre estar pegando os mesmos números, para a gente ter uma sequência lógica de cálculo mais direta, tá? Então vamos lá. Primeiro, menos 2. O que quer dizer esse x igual a menos 2, pessoal? Quer dizer o seguinte, que você vai pegar aqui na sua função e no lugar do x, você vai substituir pelo menos 2. Aí você vem aqui e substitui, ó. X ao quadrado vai ser o que? Ó, entre parênteses. Sempre que você pensar, você coloca o número entre parênteses, para você não tiver, para não você não ter dúvida, tá? Em relação ao sinal, beleza? Então vai ser, ó, menos 2 ao quadrado, menos 2, ó, seria o quê? Menos 2x vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2, menos 3 que eu repeti. Aí você vem e calcula, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Eu já estou fazendo bem direto aqui, tá? Mas vamos bem por partes. Ó, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 que multiplica menos 2 vai dar 4 também, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2 também 4. 4 com mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, quando x valer menos 2, y vale 5. Então, meu parzinho vai ser o quê? Menos 2 com 5. Aí vou lá de novo, na sequência. Fui lá e escolhi o menos 1. Aí eu vou na mesma função, porém agora, no lugar do x, eu vou substituir pelo menos 1. Aí vou lá, ó, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, porque toda vez que eu tiver um número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Então, ó, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes menos 1, 2. 1 desse primeira elevação aqui, com mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, quando x estiver valendo menos 1, o y vale 0. Então, vai ser o quê? Meu parzinho vai ser menos 1 e 0. Agora, eu vou colocar x igual a 0. Aí eu vou na mesma função, pessoal. No lugar do x, agora entra quem? Entra o 0. Então vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado, 0. Todo número elevado a 0 é 0 também, professor. Então, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, quando x estiver valendo 0, o y vai estar valendo menos 3. Olha só, peguei dois números negativos, o 0. Agora eu vou pegar números positivos. Peguei 1. No lugar do x, professor, eu já sei, professor, que eu vou colocar agora o número 1. Isso mesmo, muito bem. Então vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então vai ficar 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Ó, menos 1 menos 3. Sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Então, ó, 3 com 1, 4. Sinal negativo. Então vai ser menos 4. Então, quando x for igual a 1, quer dizer que o y vale quanto? Menos 4. Beleza. Agora, mais um número. X igual a 2. Muito bem. Vou lá na mesma função. No lugar do x, agora vou substituir por quem? Por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3.
Primeiro vou elevar ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 4, certo? Menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 4. 4 menos 4, 0. 0 menos 3, 3. Então, quando x, tá? Quando x estiver valendo 2, quer dizer que y vale quanto? Menos 3. Então, vai dar 2 e menos 3. Vamos pegar mais dois valores. Nós vamos até o 4, tá? Só que quem quiser pode ir até o 2, mas nós vamos fazer até o 4. 3, mesma coisa. Vou lá na mesma função, tá vendo? Vocês reparam que fica tudo na mesma função. Só vou substituindo os valores, tá? Então vai ser, ó, no lugar do x agora, eu vou substituir por quem? Pelo 3. Então vai ser y que é igual 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3, tá? Então vai dar lá 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, 6. Menos 6, professor. Então, ó, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então quer dizer o quê? Que quando x for 3, o y vai ser igual a 0. E para finalizar agora, x igual a 4. Mesma situação, pessoal. Quando eu já tenho a minha função toda organizada, simplesmente eu vou pegar o número e substituir no lugar do x. Então vai ser y que é igual 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 menos 3. Ah, professor, 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes 4, professor, vai dar menos 8. Beleza, então 16 menos 8, 8. 8 menos 3, 5. Então, quando x valer 4, o y vale 5. Então, pessoal, eu tenho todos os meus pares ordenados aqui, ó. Menos 2 com 5, menos 1 com 0, 0 menos 3, 1 menos 4, 2 menos 3, 3, 0, 4 e 5. O que eu faço agora? Eu vou lá e traço o meu plano cartesiano. Isso mesmo, eu coloco o eixo x e construo o eixo y. Sempre lembrando, pessoal, depois, na hora que eu for fazer o meu gráfico, eu tenho que sempre lembrar que o espaço, tá? A distância entre os pontos tem que ser a mesma. Porque não tem como eu colocar de 0 até 1 esse espaço. E de 1 até 2 diminuir para isso aqui. Não, tem que ter o mesmo espaço. Porque o que é 1 metro para você também é 1 metro para mim. O que são 5 metros para você também são 5 metros para mim. Então não existe distância diferenciada, tá? É a mesma coisa, se você vai para Floripa, você anda uma determinada quilometragem. Se você volta de lá para cá, você anda o quê? A mesma quilometragem. Então, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, a distância entre dois pontos, tá? Tem que ser o quê? A mesma, né? Ó, 0 até 1 e 0 até menos 1. A mesma distância. Então, vamos lá. Ó, eu já construí o gráfico aqui, tá? Olha aqui, ó. Na horizontal, meu eixo x, tá? Aqui, ó. Meu eixo x. E na vertical, o meu eixo y. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó. Menos 2 e 5. Ó, menos 2 para x. Opa, x menos 2 está aqui, ó. Porque, ó, cada espaço aqui, ó, tá vendo que vocês estão vendo aí cada linha, tá? Não sei se vai dar para vocês enxergarem claramente. Cada linha aqui quer dizer o quê? Que é um número, tá? Ó, aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, ó, menos 2, eu vou traçando uma reta paralela, subindo pelo eixo y, até chegar onde? Até chegar no 5, ó. Menos 2 e 5, meu primeiro ponto. Aí depois, pessoal, eu vou para o meu segundo ponto. Quando x por menos 1, y é 0. Ah, professor, e agora, professor, como é que eu vou fazer? Tem um 0 aí, ó. Tá, beleza, pessoal. Olha só, o y não é 0. Então, simplesmente, quando o eixo for 0 aqui, para determinado eixo, o que é que você faz? Você vai lá, marca diretamente naquele ponto que é diferente de 0. Quem que é diferente de 0 aqui? Menos 1 em x. Opa, então eu vou aqui, ó, vou marcar quem? O
Menos 1 em cima do menos 1, certo? Ó, menos 1. 0 para x, menos 3 para y. Agora já é o inverso. Quem é negativo, ó, quem é diferente de 0 é o quê? Menos 3, que está em y. Então, vou lá no y e vou marcar exatamente em cima de quem? Do menos 3. Então, vai ser meu par que é 0, menos 3. 1 e menos 4, 1 para x. Aqui, ó, 1 para x. Vou traçando a reta até chegar no menos 4 para y. Aqui, ó, 1 e menos 4. 2 e menos 3. Eu venho aqui no y, no x2, ó, x vale 2, até o y menos 3, ó. Então, 2 até o menos 3. Então, aqui é a junção dos pontos. Aí sempre vou marcando exatamente aqui, ó, onde os pontos se encontraram, não é isso? As duas paralelas. 3 e 0. Ah, professor, 3 e 0? Pô, mas se 0 é y, professor, eu já sei. Simplesmente eu vou lá, marco em cima do 3. Então, vem em cima do 3 aqui no eixo x. X vale 4 e y vale 5. Opa, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, professor, 4 tá aqui. Então, vou traçar minha reta paralela até chegar em direção ao 5 em y. Aqui vai ser o meu ponto. Então, pessoal, depois que eu coloquei todos os meus pontos, tá? Devidamente distanciados, eu venho aqui com o meu lápis, tá? Ou minha caneta, e vou traçar uma curva passando por todos os pontos. Olha só, aí essa linha vermelha aqui, essa curva vermelha, é a curva que chamamos de parábola. Entendidos? E só um detalhe que nós vamos ver depois também é o seguinte, vocês vão observar isso aqui, ó. Ah, professor, como que eu vou saber se essa parábola vai ser com essa boca, essa curva, essa concavidade voltada para cima igual está aí? Quando em frente o x ao quadrado aqui for positivo. Se em frente ao x ao quadrado for negativo, ela teria que ficar para baixo. Só que mais na frente a gente vai ver isso aqui, tá? Ainda nessa aula de hoje, beleza? Vamos lá, exemplo 2. Ó, qual que é a diferença dessa função para outra? De cara eu já percebo. Por quê? Ah, professor, já percebi aqui, ó, tem sinal negativo aqui em frente ao x ao quadrado. Então já vai ser um pouquinho diferente da anterior. A essência da resolução é a mesma. Primeiro, atribui valores para x, monto a minha tabela, substituo os valores de x dentro da função e depois eu monto o plano cartesiano. X igual a menos 2. Tem um detalhe aqui agora, tá? Porque a função é aqui, ó, y que é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá vendo esse menos aqui, pessoal? Tá vendo? Esse menos aí, ó, isso, esse menos aí, esse negativo que está aí no x ao quadrado. Tá vendo? Esse negativo aí que está no x ao quadrado. Na hora que você for colocar o valor de x que você determinou dentro da função, esse negativo que está lá, que está na formação, na lei de formação da função, ele fica do lado de fora do parêntese. Beleza? Então vamos lá. Se x vale menos 2, então y vai ser menos, ó, o negativo do x ao quadrado. Porque você vai elevar ao quadrado, pessoal, é o valor do x. Esse sinal aqui, ó, que acompanha a função, ele não está sendo elevado ao quadrado. Então, primeiro você pega o valor do x, eleva ao quadrado, para depois fazer o jogo de sinal com ele lá fora. Beleza? Então, vai ser assim, ó, y que é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, que é o valor de x, mais 3. Olha aqui, menos 2 ao quadrado, 4. Só que aí você tem que lembrar que fora do parênteses tem o sinal negativo. Então não vai ser 4 positivo, vai ser menos 4. Tá? Então isso aqui, ó, vai dar, ó, menos 2 ao quadrado, 4.
Só que como eu tenho negativo fora do parêntese, fica o quê? Menos 4. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Então vai ser menos 4, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, quando x estiver valendo menos 2, o y vai valer menos 5. X igual a menos 1. Vai ficar y que é igual menos, abre parêntese, menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 3. Por que que vai dar zero? Vamos calcular aqui, ó. Primeiro, esse cálculo. No caderno de vocês, vocês podem fazer nas contas também direitinho, tá? Porque aqui a gente já vai fazendo um pouco direto, não é isso? Mas vocês podem fazer de forma separada, tá? Menos 1 ao quadrado, 1. Como eu tenho negativo fora do parênteses, fica menos 1. Guardei esse valor, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 com mais 3, 0. Então, quando x estiver valendo menos 1, y vai valer 0. X vale 0. Eu vou pegar lá na minha função. No lugar do x eu coloco 0. Sempre lembrando, ó, como a função é negativa, tá? Ela é decrescente, ó, o negativo lá fora do parênteses aí, ó, tá vendo? Aí fora do parênteses, é isso aí. Então vai ser, ó, menos, abre parênteses, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 3, que é igual, vamos conferir se realmente vai dar 3. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Então vai ficar 0 com mais 0, 0. 0 mais 3, 3. Ô, professor, beleza. Então, ó, quando x estiver valendo 0, o y vai valer 3. Agora eu vou pegar mais um valor. X igual a 1. Beleza, professor, agora eu já manjei. Eu vou lá na minha função. No lugar do x eu coloco 1. Como a função é decrescente, professor, negativa, eu sei que fora do parênteses tem que ficar negativo, que é o negativo da minha função original, da lei de formação original. Então vai ser menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado, 1. 1, pessoal, tá? 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1. Beleza? Então vai ser 1 ao quadrado, como é negativo, vai ficar o quê? Menos 1. Mais 2 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado, 1, porém tem negativo, professor, fora do parênteses, então vai ficar menos 1. Menos 1 mais 2, 1 positivo. Somado com 3, 4. Então, quando x vale 1, quer dizer que y vale 4. Agora vamos fazer para x igual a 2. Mesma coisa. Menos 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado, 4. Com sinal da lei de formação, menos 4. Menos 4 com mais 4, do 2 vezes 2, vai dar 0. 0 mais 3, 3. Então vai ser, quando x estiver valendo 2, o y vale 3. Vou fazer a mesma coisa para x igual a 3. Menos, abre parênteses, 3 ao quadrado, certo? Mais 2 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado, 9. Negativo, da minha função decrescente, fica menos 9. Mais 2 vezes 3, 6. Menos 9 com mais 6, vai ficar menos 3. Menos 3 com mais 3, 0. Então, quando x estiver valendo 3, quer dizer que y vai valer 0 dentro dessa lei de formação dessa função. E para finalizar, x igual a 4. Y é igual a menos, abre parênteses, 4 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 3. Vamos conferir se realmente vai dar menos 5? Vamos lá. 4 ao quadrado, 16. Opa, professor, negativo aí, professor, então vai ficar menos 16. Beleza. Mais 2 vezes 4, 8. Menos 16 com mais 8,
Ah, professor, menos 16 com mais 8. Ah, professor, menos 8. Beleza, menos 8 com mais 3. Ó, menos 8 mais 3. Eu devo 8. Fui lá, positivo, paguei 3, ainda fico devendo 5. Então, quando x estiver valendo 4, quer dizer que y vale menos 5. Então, pessoal, ó, formei todos os meus pares. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Aí eu vou lá, vou fazer o quê? O esboço do meu gráfico no plano cartesiano. Traço o plano cartesiano bonitinho, né? Eixo x, tá? Eixo x, eixo y, né? E faz o esboço. Então vamos lá. Quando x vale menos 2, vamos conferir aqui, ó, x vale menos 2. Ah, então vou aqui, professor, ó, dessa distância até essa aqui, ó, vale menos 1. Então aqui é o menos 2. Ah, professor, aí o menos 2, professor, tem que ir até o menos 5 lá embaixo, ó. Isso, ó, menos 5, tá aqui, ó. Menos 2, menos 5. Ah, não, professor, isso eu já sei, professor. Y vale zero. Então, se y vale zero, simplesmente eu vou lá no menos 1 e marco em cima do menos 1, ó. Onde está menos 1? Opa, professor, então aqui, ó. Menos 1 e zero. Aqui já é o inverso, ó. Quem é zero é o x. Então, eu vou lá no 3 no y e marco 3 positivo. Então, vou marcar no eixo y positivo. Não é isso, ó? Porque aqui, ó, é o x, não é isso? Eixo x. E aqui é o eixo y. 1 e 4, ó, ambos positivos. 1 está aqui, ó, não é isso? E vou caminhando até o 4 em y. Aqui o meu ponto. 2 para x e 3 para y. Então, ó, 2 positivo para x, certo? E vou caminhando até o 3 para y. Então, aqui vai ser meu ponto 2 e 3. Ah, professor, aí beleza, ó. Aí isso é mais fácil. Y vale 0 e x vale 3, não é isso? Ó, 3 para x e 0 para y. Então, simplesmente eu vou lá no eixo x, vou marcar exatamente em cima do valor do 3. Então, aqui vai ser meu ponto 3 e 0. E para finalizar, 4, ó, 1, 2, 3, 4. O 4 para x, caminhar até o menos 5 para y. E para finalizar, o que, que eu vou fazer? Vou traçar a minha curva. Olha só, vocês vão observar isso, ó. Por que que essa aqui ficou para baixo, tá? Ó, a concavidade dela, aquela boca dela ficou para baixo. Por quê? Porque essa função, ela é o quê? Decrescente. O valor que acompanha o x ao quadrado é negativo, tá? Entendidos? Essa primeira parte? Então, vou passar um exemplo para vocês aqui, pessoal, tá? Para a gente tentar entender a relação entre a concavidade de uma parábola e o coeficiente A. Eu falei com vocês lá no início que no final a gente iria estar vendo. Então, pessoal, o gráfico de uma função quadrática, tá? Ela é sempre uma parábola. Tem que ser uma parábola. Não tem como o gráfico de uma função quadrática ser uma reta. Se você fazer o esboço de um gráfico de uma função, ela te fornecer uma reta, está errado. Quem conhece bem lá a Ponte do Trabalhador, né? A Ponte do Trabalhador, se você começar subindo ali da arena, você vai subir, ela sobe, depois o que ela faz? Ela desce. Então ela forma uma parábola. Então ali, pessoal, ali é matemática pura. Ali foi aplicado o quê? Função polinomial do segundo grau, que ela forma uma parábola, certo? Então, pessoal, sempre vai ser, tá? E quando, tá? A concavidade, ó, a concavidade for voltada para cima, quer dizer que o A é maior do que zero. Foi o que nós falamos lá no primeiro exemplo. Se o A é positivo, ou seja, o x ao quadrado for um valor positivo, a concavidade tem que ser voltada para cima. E quando a concavidade dessa parábola for voltada para baixo, quer dizer que o valor do A é menor do que
do que zero. Quer dizer o quê? Que a função é decrescente, o A é negativo, então a concavidade voltada para baixo. Resumindo, isso aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. A maior do que zero, concavidade voltada para cima. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Entendido, galerinha? No final, vou deixar esse exercício para vocês, tá? O exercício número 1 é só você olhar, tá? Primeiro, identificar, né, o valor de A, B e C, foi que nós já sabemos aí da matéria anterior, tá? E depois você vai relacionar o valor do A, tá? E falar para mim se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Então, na primeira questão, você não precisa desenhar gráfico, é só identificar A, B e C e relacionar se, através do coeficiente A, se essa função tem a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Aí sim, na questão 2, pessoal, você vai fazer o quê? O esboço de dois gráficos, tá? São duas funções. E a partir dessas duas funções aqui, ó, você pega, faz o esboço do gráfico. Entendido, galerinha? Então é isso, tá? Tudo de bom para vocês. Esperamos aí nos encontrarmos aí em breve, tá? E no mais, bons estudos. Se tiver qualquer dúvida, estou disponível para vocês lá no Classroom, tá? Para tirar qualquer dúvida em qualquer situação. Um abraço e até mais para vocês, tá? Até a próxima aula.